Deus abençoe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Já trabalhamos esses três aspectos do fruto, essas três características que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Agora nós estamos vendo os outros três que têm a ver com o relacionamento com os homens, com as pessoas, com a igreja. Então nós vimos a longanimidade, que é a paciência, agora temos a benignidade e a bondade. Hoje o nosso alvo é bondade e benignidade. Esses dois aspectos ou essas duas características do fruto do Espírito que nós estamos estudando nessas semanas. Para iniciarmos, vamos começar com a primeira mensagem que mandei hoje, no WhatsApp aí dos irmãos, coloquei lá no Facebook também. Mas o fruto do Espírito é benignidade e bondade. Essas duas características do fruto do Espírito estão interligadas. Por que elas estão interligadas? Porque a base delas é o amor. Na verdade, todos os outros frutos, tem que ter amor, senão a gente não consegue fazer. Mas como nós estamos falando dessas duas exclusivas, elas estão interligadas, tanto a bondade quanto a benignidade. E elas são interdependentes. Por quê? Porque elas têm o seu significado sozinha, mas elas também se complementam. Por exemplo, alguém que é bom, quando ele faz as suas obras, ele é benigno. Quando alguém faz alguma coisa, age com o fruto da benignidade, ele vai praticar boas obras. Amém? Ele vai demonstrar características de uma transformação do Espírito Santo na sua vida. A bondade, ela está relacionada com o fazer o bem em obras. Então, a bondade, ela se traduz naquilo que faço, naquilo que produzo, como os atos são feitos. A bondade é coisas boas, embora é verdade. Alguém pode fazer alguma coisa boa sem ser benigno, mas jamais alguém pode ser benigno sem praticar boas obras, sem fazer coisas boas. É impossível. Você querer dizer que é bom, que é benigno, e não praticar boas obras. Agora, existem algumas pessoas que fazem coisas boas, mas sem uma intenção de abençoar. É possível fazer coisas boas com segundas intenções? Na verdade, não é aquilo que está sendo feito, não está tendo um caráter, não está tendo um compromisso, não está tendo uma coerência com a palavra de Deus. É algo para fazer outras coisas que às vezes são perversas, são engano. Amém? Então a bondade está relacionada com fazer o bem, traduzido isso em obras. O fruto exteriorizado está expresso na ação. O fruto do Espírito saindo de dentro de nós e atingindo as pessoas à nossa volta. Ele se exterioriza. Como? Com atos de bondade, com boas obras, que não tem nada a ver com salvação. Eu não faço boas obras para ser salvo, como o Espiritismo, por exemplo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo, porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Eu faço boas obras porque eu sou grato a Deus, porque o Espírito Santo me transformou e gerou em mim o fruto da bondade. Por isso eu faço coisas boas, porque é possível fazer
quando o Espírito Santo domina o coração, quando o Espírito Santo está presente no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a benignidade abrange o ser da pessoa, tem a ver com comportamento, tem a ver com caráter, tem a ver com atitudes. É traduzido nisso. Os nossos relacionamentos com as pessoas têm a ver com fruto exteriorizado, ou melhor, interiorizado. A bondade, os atos são exteriorizados em obras. É o evangelho em prática. Agora, a benignidade é o que eu sou. Tem a ver com aquilo que Cristo já fez na minha vida de transformação. A mudança que Ele fez em mim. A natureza pecaminosa, a natureza carnal foi subjugada, foi perdoada, foi transformada. Hoje temos a natureza divina, a natureza de Deus, que opera em nós. É a nova natureza, a nova criatura, um novo homem. Então, quem é o novo homem? Benigno. É o ser com qualidade pessoal, comportamental, tem a ver com como eu ajo diante das coisas, como pratico a bondade, como é que eu vou fazer a obra de Deus, como é que eu faço as coisas para adorar a Deus. Tem que haver benignidade em mim, é a transformação do que Deus já fez na nossa natureza. Então, o fruto do Espírito está exteriorizado nas ações. O outro está interiorizado. É o caráter que foi transformado pelo poder do Espírito Santo em mim, em você. Se tem alguém que é mau caráter, que a sua índole é pecadora, você não é convertido. Você precisa se converter. Você precisa mudar o seu comportamento. Evangelho muda práticas e muda o comportamento. Muda as nossas ações e muda quem somos por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o poder do Espírito Santo que Deus já te deu. Esse Espírito habita em você. Somos templos do Espírito Santo. Tem que haver transformação. Por isso precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, como é que o fruto do Espírito trabalha nessas duas características? Então, o fruto se exterioriza em ações. O outro interioriza. Então, vai vir mudar princípios. Vai mudar o que eu sou por dentro. Vai mudar a minha mente. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, tendo a mente de Cristo. A mente de Jesus tem que estar no meu coração, dentro de mim. Como Cristo agiria? Vai ser basilar para as minhas atitudes, para o meu comportamento, para o meu caráter. Então, a gentileza e a bondade, elas estão intimamente relacionadas entre si, como já falei. Essas duas características estão originadas no amor. Então, assim como a paciência vai estar expressa, a longanimidade vai estar expressa em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. Então, eu tenho ali que o amor é sofredor. Então, a paciência sofre. O longânimo tem um ânimo longo. Enquanto os outros estão perdendo a paciência com o menino, com o filho, aquele que tem o amor de Deus, ele tem o seu ânimo longo, maior. Ele consegue esperar um pouco mais. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai dar mais tempo para que haja transformação naquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que
a longanimidade, a paciência está relacionado com o amor sofredor, a benignidade, que pode ser traduzida por gentileza, tem a ver com um amor compassivo. E a bondade é um amor dedicado a servir. A bondade é aquele amor que serve, aquele amor que gosta de ser prestativo. Já viu que tem pessoas na igreja que são prestativas? Que ela vê alguém segurando 2, 3 sacolas e ele se coloca à disposição. Ele não apenas pensa, tem vontade, mas ele age, ele vai de encontro, ele segura, ele sustenta, ele apoia, ele é aquele que levanta, ajuda a levantar o caído. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que se importa. Então, a bondade é este amor traduzido no servir. Pode ser em obras ou na colaboração. O amor que é expresso pela bondade é um amor que não é o amor individual, do eu, mas do nós. O que eu posso fazer para você se sentir melhor? O que eu posso fazer para contribuir com a sua vida espiritual? Então a gente se coloca à disposição e procura servir na obra de Deus, na casa do Senhor, servir uns aos outros. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você já observou que você não precisa virar para o seu filho e falar para ele assim: meu filho, seja mau. Meu filho, pratica só o que não presta. Alguém precisa falar isso para os outros? Para alguém? Não. Porque o mal faz parte da natureza carnal, pecadora, decaída. Fazer o mal, a própria Bíblia diz que isso está desde a meninice. O homem é mau por causa do pecado original, porque o homem foi formado em pecado, porque quando Adão cai, faz todos os homens pecadores. E a Bíblia diz que o homem pecou e foi destituído da glória. O homem foi afastado da glória. Mas agora o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para transformar este homem caído, este homem corrompido, em alguém que pratica boas obras. Não com segundas intenções, mas porque ele é benigno, porque a sua natureza foi mudada, transformada, louvado seja o nome do Senhor. O mal é algo natural nas pessoas, no ser humano natural. Não precisamos falar disso, mas o Espírito Santo é quem cria, é quem desenvolve essas características de verdadeiro cidadão dos céus. Abra sua Bíblia no Salmo 115. Eu acho que eu estou adiantando meus assuntos. Mas já que eu adiantei, vamos para lá. Salmo 15, perdão, falei 115, né? Salmo de número 15. Esse número 15, ele fala do verdadeiro cidadão dos céus. O seu primeiro versículo faz a indagação: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? Quem pode coabitar com Deus? Alguém que tem a natureza pecadora pode morar com Deus? Não. É necessário que as pessoas sejam santificadas, transformadas. Sem santidade, sem santificação, ninguém pode ver o Senhor, o seu Deus. Ninguém pode ver a Deus. É impossível agradar a Deus sem santificação. Então, a palavra que ele está dizendo aqui, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? Nós temos o versículo 2 e a primeira parte do versículo 3 falando de atos que tem a ver com a bondade. Aquele que pratica o evangelho age com bondade. Então, olha só, quem é crente e tem o fruto do Espírito
E a característica da bondade já exerce influência na sua vida. Já modificou o seu velho homem. Já matou o velho homem, agora tem uma nova criatura. Como é que eu sei? Aquele que anda em sinceridade. Andar em sinceridade é andar em conformidade com a palavra, é andar sem máscara, é andar com sinceridade, né? Já está falando, né? E pratica a justiça. Então é um evangelho prático. Ele andar é prática. Andar é o dia a dia. É o colocar o evangelho em evidência na sua vida. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça. Ele fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua. Quem não difama. Você acredita que tem crente que difama um ao outro? E às vezes ainda vem contar para o pastor? Porque o crente fuxiqueiro? Porque às vezes o crente está passando necessidade e ninguém lembra, ninguém vê. Sabe, mas não fala. Porque às vezes um crente está sofrendo, um crente está afastado, um crente caiu, e a gente não se preocupa em tentar levantá-lo, em tentar ajudá-lo, em fazer uma visita de conforto. Nós queremos apedrejá-lo, difamar. Porque a difamação não tem a ver com falar a verdade. Porque tem muitos crentes que, a pretexto de falar a verdade, magoam, ferem, e não estão preocupados com as pessoas. Se a pessoa vai ficar triste com aquela fala, não se preocupam com isso. Mas é porque ele não tem o fruto do Espírito da bondade. Se ele não é bom, ele é malicioso na sua língua. Ele fala com intenção de machucar. Maridos e mulheres que machucam um ao outro deliberadamente, com intenção de ferir, com intenção de humilhar. Você ainda não tem o fruto do Espírito na sua vida, você não é bom. Por isso que a nossa língua, ela tem essa peçonha. Lá no meu serviço, quando alguém falava para ferir o outro, a pessoa fazia bem assim, né? Pegava a mão assim, fazia assim, batia assim no chão, assim, dizendo que era o veneno. Tira o veneno da língua, que a tua língua está peçonhenta. Então, tem crente, às vezes, que tem peçonha na língua. Peça para o Espírito Santo te ajudar a controlar essa língua. Irmãos, eu sei que eu sou falho, muitas vezes, mas eu procuro melhorar. Eu tento melhorar. Mas às vezes vem um impulso daquele velho homem, às vezes a gente transgide a lei, né? Transgride a lei, transgride o mandamento. Mas que a graça de Deus nos ajude a cada dia, gerando este fruto do Espírito da bondade das nossas ações, da bondade das nossas palavras. Não fala do outro, meu irmão, minha irmã, se você não vai orar por ele. Se você não tem esse sentimento de querer fazer algo para ajudá-lo, por que eu vou falar mal? Por que eu vou ficar falando dos problemas dos outros? Isso não é atitude de crente transformado, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Isso não é coisa de crente que tem o Espírito Santo morando no seu interior. Não pode ser uma constância. Às vezes um deslize da língua. Às vezes um deslize de algo que você não programou e quando você viu o efeito, foi um efeito mau. Aí você tem que saber que se você errou, você pode pedir perdão, você pode se desculpar por aquela palavra. Amém? Não podemos falar algo ruim e dar de ombro. Fazer de conta que não está dando, que não dá importância. O que tem? Já falei. O que tem? Não. O crente que é transformado pelo Espírito Santo não deveria nem errar. Mas se errar, entender e pedir perdão. Confessar que errou.
abrir seus lábios, seu coração e pedir a graça de Deus. Então, essas características que nós lemos do versículo 2 e essa parte A do versículo 3, tem a ver com bondade, tem a ver com a bondade em ação, com obras, com atitudes do jeito que falo, né? A maneira de andar, o diário do crente, a vida cotidiana do cristão. Agora nós vamos ver o restante, até o versículo 5, que tem a ver com a benignidade, tem a ver com caráter, tem a ver com transformação, tem a ver com atitudes. Esse verdadeiro cidadão vai morar nos céus. É desta forma, exercendo a bondade, exercendo a misericórdia, é com atitudes boas e com pensamento transformado, com caráter. Não é um fruto falso, não é uma imitação, coisas boas com má intenção, é um fruto falso. O fruto verdadeiro são atitudes enxertadas ou cheia de benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. O homem natural, ele não vai conseguir por seus próprios méritos ou esforço, agradar a Deus. Eu e você não conseguimos agradar a Deus com a força, com a nossa inteligência. Não, sozinho não. É necessário, para isso, receber esse Espírito. Deus enviou o Espírito Consolador. Deus enviou o seu Espírito para habitar no crente, morar no crente. E para que o Espírito Santo mora em mim? Você, olha para a tua casa. Você chegou na tua casa, as paredes são da mesma cor de quando você foi para lá a primeira vez? Possivelmente não. Talvez você tenha feito algumas modificações. Talvez você já fez alguns acréscimos. Talvez você trouxe móveis novos para a casa nova. O Espírito Santo habita em mim, habita em nós. E aquilo que está velho, aquilo que está incrustado, aquilo que está deteriorado, quebrado, que está sem comunhão, ele lança luz, ele joga fora o lixo, ele alivia a nossa bagagem de amargura, de tristeza, e ele vai trazendo aquilo que está em Deus, vai reformando a casa, vai renovando a casa. Diz a Bíblia que quando o Espírito Santo habita em nós, ele organiza, orna a casa. Que ornamentos são esses? São as vestes brancas, são o óleo descendo sobre a nossa cabeça, é a unção que transforma, que dá autoridade, que dá poder, é o poder do Espírito Santo operando, habitando, transformando, modificando a minha alma, o meu coração. A casa que eu sou, o tabernáculo terrestre que o meu corpo é, e que carrega dentro desse vaso de barro um grande tesouro. Nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. O vaso de barro representa o ser humano, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo. O restante do Salmo não faz mal ao seu próximo. Ele não difama e nem faz mal ao seu próximo. Porque quem faz o mal é maligno, mas quem faz o bem é benigno. Então eu não faço mal, mas eu pratico o bem. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Nós vamos ver mais à frente o amor a Deus e o amor ao próximo. Aquele a cujo olhos, o réprobo é desprezado, mas ele honra os que temem ao Senhor. Quantas pessoas não honram quem teme a Deus?
Eu não estou falando de pastor, porque tem gente que não honra nem seu pastor. Quanto mais um irmãozinho simples que está sentado do seu lado. Porque não é você que senta do lado do simples, né? É o simples que às vezes senta do seu lado. Às vezes a gente é orgulhoso, às vezes a gente faz acepção de pessoa. E isso não tem bondade, não tem benignidade, isso tem uma segunda intenção. Eu fico perto de quem é rico, eu fico perto de quem pode dar alguma coisa para mim. Eu não quero ficar perto daquele que tem problema psicológico, que tem problema mental, que tem problemas de dicção, que às vezes tem até problema ou não tem condições de se vestir melhor. Ao invés de eu permitir que a bondade haja em mim e eu doar uma roupa para alguém, não. Quantas vezes eu vim para a igreja com um sapato furado? Quantas vezes na minha adolescência, na minha parte infanto-juvenil, eu ia para a igreja de sandália porque eu não tinha tênis, não tinha sapato. Mas eu ia louvar e adorar o nome do Senhor. Aquilo que era material, aquilo que era aparência, aquilo que era só um acessório, aquilo não podia tirar a comunhão de Deus do meu coração. Mas a gente andava com o sapato furado e a gente se esquecia do sapato furado. Sabe quando é que eu lembrava que meu sapato estava furado? Ou quando entrava uma pedra, ou quando eu pisava na água, quando chovia. Tempo de chuva não é tempo de andar com o sapato furado. No seco pode andar com o sapato furado, mas no tempo de chuva não dá. Mas quantas vezes isso aconteceu? Molha a meia. Mas o Senhor cuidou de mim. Eu sei que o Senhor também cuida de você. Mas muitas vezes a gente faz acepção porque a pessoa está sentada do nosso lado. Se a pessoa usa a mesma roupa, meu irmão, se a roupa da irmã às vezes está muito apertada, a gente só quer criticar. Às vezes ele não tem condições, porque engordou um pouco, não tem condições de comprar roupa nova. Deixa Deus te usar. Às vezes alguém está cheirando mal perto da gente, e às vezes a gente não dá um perfume. Dá um perfume. Quem sabe não tem um sabonete na casa dela. Mas a gente só quer criticar. A gente só quer se afastar. Porque nós somos de outra realidade. A realidade é que todos nós fomos comprados, lavados pelo sangue de Cristo. Não pode haver esse tipo de sentimento no meio da igreja. Aquele que tem 2 túnicas, dá uma. Aquele que pode, contribui, ajuda, auxilia. É isso que a palavra de Deus fala. Essa transformação. Aquele que honra os que temem ao Senhor. Mas as pessoas só querem honrar o pastor, o obreiro, e não o simples. E aqui não está dizendo honrar aos que têm autoridade. Está dizendo para honrar aqueles que amam ao Senhor. Você ama o Senhor? Eu preciso te honrar mais. É preciso que essa palavra transforme o nosso comportamento, o nosso dia a dia, a nossa maneira de andar, de falar, de agir dentro da casa do Senhor. Aquele que nem mesmo aquele que não jura, né? Mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não é de 2 palavras. Aquele que não muda a sua palavra porque a situação mudou. Eu me lembro de uma vez que fui vender um lote, e a pessoa me deu um valor do lote, tipo, uns 30%, sei lá, e me deu uma linha telefônica no meio. E aí depois chegou outro e falou assim, eu te dou mais do que ele deu, e ainda te dou à vista o dinheiro. O outro dividiu, pagou menos, e deu um telefone no meio. Mas mesmo que seja para dano seu, ele não muda a sua palavra. Deu a palavra, pegou na mão,
Seja homem para cumprir com a tua palavra, desde que não seja pecado. Porque se for pecado, pode sair fora, não deveria nem ter jurado. Mas se não é pecado, mantenha a palavra. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso de procedência maligna. Tem nada a ver com benignidade, com bondade. Aquele que jura com seu próprio dano. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente, porque ele tem caráter. Ele não muda a palavra dele porque alguém deu dinheiro. Engraçado que hoje eu estava assistindo um vídeo no Facebook de uma pessoa lá, e ele fazendo pegadinha, fingindo que estava agredindo uma mulher. Aí a mulher saía correndo, aí tinha um cara perto, ele falava assim, ó, a polícia está chegando aí, você fala que eu não agredi. Eu vou dizer que não agredi, você confirma. Fala que ela me atacou, porque eu vou te dar dinheiro. Eu vou te pagar. É isso aqui. A pessoa recebendo usura para mudar a sua opinião, mudar a sua sentença. Juiz que é comprado. Juiz que vende sentença. Em todos os níveis. Policiais que aceitam suborno. Fiscais que aceitam suborno. Mas o crente tem que ser diferente. Por isso que às vezes é mais difícil para o crente. Porque o crente às vezes sobe perseguição quando trabalha com pessoas que não temem a Deus. Que assinam um ponto e vai embora. Que não cumpre com o seu papel. Mas o crente, por onde ele anda, ele é luz. Ele é diferente. O seu comportamento profissional, o seu comportamento como homem de família é diferente do mundo. Se o Espírito Santo nos modificou, nos transformou, nós temos que agir com benignidade, com bondade. Louvado seja o nome do Senhor. A bondade tem a ver com gentileza. A qualidade interior da ternura, da compaixão. A bondade é resultado natural da gentileza. Quem é benigno interiormente, quem foi transformado o seu caráter, quem era filho do mal e agora é filho da luz, quem era filho das trevas e hoje é filho da luz, as suas obras são boas, as suas obras não podem ser má, porque pode uma árvore produzir bons frutos e maus frutos? Pode? A mesma árvore? Não. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou sai a água amarga ou sai a água doce. Isso é o que você é por dentro. Aquilo que você faz dentro do seu quarto revela quem você é em comunhão com Deus. Se sozinho eu me comporto de maneira vergonhosa, é porque ainda não fui transformado. Mas o Senhor está aqui nesta noite para transformar o seu caráter. Precisa mudar você primeiro por dentro. Precisa mudar primeiro os seus desejos, porque os seus desejos estão pecaminosos, os seus desejos estão fora da vontade de Deus, os seus desejos estão em desacordo com a palavra, e é necessário uma transformação de caráter, uma mudança interior, uma mudança de mente, e Ele está aqui nesta noite. O poder do Espírito Santo é capaz de mudar a sua natureza nesta noite, e de tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que quando fala, quando age, dentro dele, possui a essência, o bom cheiro de Cristo, o perfume suave de Cristo, é inalado pelas pessoas à sua volta. Certa vez uma pessoa andando pelo aeroporto, ele era cego, e ele tinha um homem cego vendendo maçãs. É uma história que os outros contam aí. E ele estava vendendo as suas maçãs, e alguém correndo
atrasado para pegar o seu voo, esbarrou e aquelas maçãs caíram tudo. Aquele homem que estava vendendo para sustento, agora perdeu o seu trabalho, o seu produto. E como um cego vai catar essas maçãs? Ele disse que aquele homem parou e catou todas as maçãs e juntou de novo e deixou ali para ele e ainda pagou por aquelas que foram estragadas, pisadas. Aquele cego perguntou para ele assim: você é Jesus? Porque o cego ainda não tinha conhecido Jesus. E ele falou: só se for Jesus, que eu ouço falar tão bem, que pode fazer coisas boas dessa forma. Pessoas que estão dispostas a perder o voo, pessoas que estão dispostas a pagar, ressarcir aquilo que foi estragado. Às vezes você pega alguma coisa, está na sua responsabilidade, estraga e você não paga, você finge que pegou estragado. Aqui na igreja acontecem essas coisas. De repente, alguma coisa que alguém estava usando estragou. Quando você vai na última pessoa, a pessoa diz: não, já peguei estragado. E aí não tem como. Irmãos, o caráter de Cristo não nos permite ser mentirosos. O caráter de Cristo nos transforma em pessoas que falam a verdade. Não é enganoso nas suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus compara a benignidade com o fardo de Jesus. Aprendei de mim que o meu fardo é leve e suave. O fardo de Jesus é suave. Essa palavra suave, ela tem a ver com benignidade. Porque um jugo pesado, como o faraó fez, vocês estão com muito tempo ocioso. Agora eu quero a mesma quantidade de tijolos e vocês mesmos vão carregar a palha, vão procurar a palha para fazer os tijolos. E tem que dar conta da mesma quantidade de tijolos. Isso é maligno. Ele pesou a mão, ele se tornou maligno. Mas o fardo de Jesus é benigno. No original, a palavra suave é a mesma palavra de benignidade. Então, a pessoa que é benigna, as suas obras, as suas ações, o seu caráter é um caráter doce. É uma maneira suave. Ele não põe fardo que ele não consiga carregar. Porque a gente está pronto, irmãos. Eu tenho certeza que se eu e você estivéssemos na época de Jesus, e se nós fôssemos fariseus, muitos de nós, na hora que aquela mulher adúltera chegou, nós éramos o primeiro a pegar a pedra para apedrejar aquela pobre mulher. Porque ela foi pega em adultério. Porque a lei diz que a mulher que for pega em adultério deve morrer. Então, quando eu não tenho o fruto do Espírito da benignidade, eu uso a lei na literalidade para matar. Para expulsar. Para colocar para fora. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Eu preciso ter amor. Eu preciso ter essa graça de Deus na vida para que eu possa ajudar as pessoas que estão fracas, que têm dificuldade, que são inconstantes, que levantam e caem. Aqueles que se tornam sem vergonhas e não querem saber de adorar a Deus, de servir a Deus, que não confessam o seu pecado, tudo bem. Mesmo assim, ele deveria ser fonte das nossas orações, ao invés das nossas críticas. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que haja essa generosidade em nós, este amor gentil em nós. A benignidade
é a disposição de fazer aquilo que é bom ou direito. Enquanto a bondade é a ação, é a obra pronta, é o resultado de algo que você fez, a benignidade é uma disposição de fazer o certo, disposição de fazer o bom, de fazer o bem, fazer aquilo que é correto. Porque tem gente que faz a obra de Deus com desânimo. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer isso não, porque senão Deus não perdoa. Uma vez eu vi uma senhora falando, ela disse assim, não, eu tenho que perdoar mesmo, porque se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Porque não adianta nada, eu não perdoo, mas Deus perdoa. Esse perdão é um perdão sem valor. Porque o perdão falado pode ser um ato bom, mas a intenção é não perdoar. Então temos que trabalhar, pedir para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para quando as palavras saírem dos nossos lábios, estarem em conformidade, porque benignidade é ser coerente. Palavras, atitudes, ações. Ser coerente. Lê a palavra e aplica a palavra. Não só nos outros, mas também em mim. As pessoas querem pegar a Bíblia e usar como vara para os outros. Para ele é bálsamo, é óleo de unção, mas para os outros é chicote. Misericórdia, Senhor. Minha palavra está toda modificada, mas vai pegando aí. Muita coisa que eu estou falando aqui não está previsto e eu já me perdi no meu esboço, mas vamos continuando. Provérbios 4,16, pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem dele o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Nós estudamos isso quando estava estudando o Provérbio o ano passado. No livro de Provérbios nós estudamos esse texto, capítulo 4, versículo 16. É exatamente o contrário de ser benigno. Você tem que perder o sono, é para fazer o bem. Você tem que perder o sono, é quando alguém estiver aflito. Domingo eu dei uma notícia aqui. E falei que alguém que trabalha, que puder, ajuda a irmã que estava com problema nos dentes. Já fizeram visita, já vão arrumar todos os dentes da irmã sem pagar nada. É alguém desta igreja que sofreu e outro alguém que Deus está levantando para fazer algo bom. A obra é boa, mas tem que ter a benignidade dentro, senão não tem esse sentido, só pensa no capital. Você está entendendo? A bondade é o ato em si, é o ato pronto. Mas a benignidade é a maneira que eu me comporto, a maneira que eu atuo. A forma que eu levo tudo a efeito para que seja feito aquele ato. Uma das maneiras que Jesus demonstrava a sua gentileza era mediante o toque. Jesus se mostrava benigno quando ele tocava as pessoas. Eu escrevi, mas não divulguei nas redes sociais, Jesus é bom. Quando faz um milagre físico, quando ele faz a obra pronta, que você vê o resultado, é a bondade de Deus. Foi a graça de Deus. Mas quando ele toca, quando ele individualiza a conversa, ele é benigno. Jesus é bom quando faz um milagre físico e benigno quando nos toca com amor. Além de curar o corpo, ele também cura a alma com o perdão dos pecados. Quando a mulher adúltera chega aos pés de Jesus, ele não faz a obra, que naquele caso era uma obra má, era matar aquela mulher. Ele não faz aquilo. Ele defende aquela mulher dizendo que não tem pecado, atira a primeira pedra.
E ali não foi a consciência das pessoas, por livre e espontânea vontade, que foi tocada, não. Ali foi o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, que botou aquelas palavras em confronto com cada pessoa, e cada pessoa foi confrontada com o seu pecado, com a sua situação, com aquilo que ele fazia às vezes igual ou pior do que aquela mulher. E nesse impacto é o poder do Espírito Santo atuando por meio de mim e de você, que pode convencer as pessoas. Não adianta ficar falando só que os outros vão para o inferno. Nós devemos falar, é assim: hoje eu orei por você. Esta noite ainda eu vou orar por você. Vai em paz, meu filho. Mas meu filho está indo para a bebida. Meu filho está indo para a boate. Meu filho, vai em paz. Deus te guarda, Deus te proteja. Como é difícil falar isso. Numa situação que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. Mas muitos pais perdem os seus filhos quando, ao invés de dar uma palavra de bênção, amaldiçoam os seus filhos, amaldiçoam a sua casa. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para que o seu discurso seja mudado, para que a tua língua não seja uma língua peçonhenta, mas que seja uma língua transformada, mudada pelo poder do Espírito Santo, que haja bondade, benignidade nas tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tocou os olhos do cego. Jesus tocou os leprosos. Jesus tocou os mortos. E as crianças, quando abençoou. E quando tocamos nele, com fé, dele sai virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele não faz o mal, Jesus é benigno. E quando ele diz para aquela mulher, vai e não peques mais. A misericórdia é quando Deus deixa de fazer algo que você merece, como punição, como castigo dos seus pecados. Misericórdia, Deus agiu com misericórdia. Graça é quando Deus faz algo que você não merece. Por exemplo, a salvação. Perdão de pecados, né? Salvação é a graça de Deus. Nada no homem pode pagar. Nenhum homem pode pagar. Então, Deus pega a sua graça e derrama sobre nós, exercendo a sua graça. E Deus exerce a sua misericórdia quando Ele deixa de aplicar a lei e aplica o seu amor. Quando Deus, eu escrevi também algo lá no final, que se eu for para lá eu não consigo voltar. Quando chegar lá eu leio, tá bom? Deixa os conceitos aí na cabeça de vocês, e tem algo a mais que eu escrevi. Então, Jesus, quando ele fala para aquela mulher, quando ele tem uma conversa individual, quando ele dá atenção para ela, ele está sendo benigno. Ele é bondoso porque não fez o mal, não matou aquela mulher. Mas quando ele perdoa, é o ato da graça. Ele é benigno, louvado seja o nome do Senhor. Só que a benignidade dele age com a justiça dele. A bondade dele age na sua justiça. Tem a justiça de Deus. Não pensa que ninguém vai para o inferno, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus vai levar qualquer um que está dizendo a Bíblia que está pecando para o céu. Não tem céu para quem anda em desacordo com a palavra. Não há céu para quem descumpre a palavra. Agora, quem obedece à palavra, mesmo quando vacila, tem o perdão de Deus como propósito da sua graça e de completar a salvação dele na minha e na sua vida. Amém? Nós só podemos ser bons se olharmos para Deus. Deus é bom. Toda boa dádiva desce do céu, desce do Senhor. Ele é que é dono de toda dádiva, né? Lucas 11:13. Ora,
se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Você reparou que muitas das coisas que nós falamos, desde a primeira doutrina, não está encaixando em você? Pode ser que você ainda não tenha o Espírito Santo. Eu acredito que todos aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que estão lutando contra todo o pecado, de vez em quando vem os pecados, e você reluta, e você luta para não cair. Quem convence o homem do pecado? Quando você peca e fala, Senhor, eu errei, perdoa os meus pecados. Quando você é convencido que errou, você tem o Espírito Santo na sua vida. Quando você está na expectativa da volta de Cristo, quando você está na expectativa que o Senhor vai voltar, do juízo, da volta de Cristo, é porque o Espírito Santo está clamando dentro do seu coração, Abba Pai, venha Deus, venha Senhor, ora vem Senhor Jesus, Maranata! Espírito Santo ajudando a gente a clamar por Ele. O salmista, no Salmo 73, versículo 1, diz, com efeito Deus é bom. Há aquele filme que diz Deus é bom e é bom o tempo todo, né? Todo o tempo Deus é bom. Vamos ver aqui a questão da ingratidão. Deus é bom porque Deus derrama chuva e sol sobre ímpios e sobre o justo. Deus é bom porque Ele não faz diferença. A diferença que Ele faz é em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem quer Deus e quem não quer Deus tem um destino diferente, que é salvação. Mas Ele não faz as dádivas naturais, Ele derrama. O calendário, a chuva, as estações, vêm sobre bons e maus. A lei da semeadura está aí para todos. Quem planta, colhe. Quem escolhe um tipo de semente, colhe aquela. Então, isso está dentro da semente. Isso é uma bênção de Deus para a humanidade. Falando de fruto natural, que traz o alimento para a nossa mesa, esse plantar, Deus coloca dentro de uma semente. É a bênção de Deus, seja quem for que usar aquela semente. É a bondade dEle para alimentar a humanidade, alimentar o homem. Há uma falácia de algumas pessoas que dizem, foi até o Bill Gates que falou isso, que a quantidade de pessoas no mundo, daqui a pouco, não vai ter mais comida para todo mundo. Isso é mentira. Mentira. Deus coloca o homem, Deus dá condição para o homem. Deus coloca a ave, Deus sustenta as aves, os animais. Quanto mais você tem muito mais valor do que Deus. Se eu tenho mais pessoas, mais mão de obra, mais trabalho, mais produção, mais pessoas fazendo e produzindo, tendo ideias. Isso é uma mentira do diabo. E aí eles vêm com controle de natalidade, eles vêm com outras coisas aí que... É porque eu estou estudando para dar uma palestra aí, já está vindo coisa que dá palestra. Deixa eu voltar. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos sendo gratos com o que Deus já fez. Todos nós temos recebido, João 1, capítulo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Deus tem derramado graça. Aí você passa mais um tempo na casa do Senhor, Ele tem mais graça. Irmãos, nunca vamos atingir a estatura de varão perfeito no corpo carnal. Jesus é a medida. Jesus é aquele que eu tenho que estar olhando. Olhai para Ele. Ele é a estatura de varão perfeito. Eu tenho que olhar para Ele. Mas eu nunca vou atingir a perfeição na carne. Mas no dia que Ele transformar o meu corpo num corpo incorruptível, em que vier a transformação da natureza humana numa natureza divina,
Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós seremos semelhantes a Ele. Quando Ele cria o homem, Ele faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. O homem perde isso quando opta pelo pecado. Mas quando ele opta por Cristo, por Deus, o Espírito Santo já começa a trazer essa característica, essa semelhança. E ela é na plenitude quando nós chegarmos na presença dEle, na glória, e estaremos para sempre com Ele. Aonde Ele estiver, a igreja estará. Todos nós deveríamos agradecer a Deus continuamente por suas bênçãos. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela chuva, agradecer a Deus pela colheita, pelo alimento que está na nossa casa, porque Deus colocou alguém para trabalhar lá no campo, porque aquele que trabalhou no campo levou para a cooperativa ou vendeu na feira e o produto chegou à sua mesa. A oração de gratidão. Quantas pessoas almoçam, tomam café, jantam, dormem, acordam sem agradecer a Deus? Quantas pessoas passam o cartão para pagar as contas e não lembra que existe alguém que deu a saúde para ele trabalhar, deu inteligência para ele passar num concurso, ajudou ele a ser destaque num ou no outro sentido, e ele alcançou um ou outro tipo de profissão. Glorifique a Deus, adore a Deus pelo que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha essa gratidão. E aí o segundo pensamento que eu coloquei hoje nas redes sociais foi: a ingratidão é a marca da incredulidade. Como assim? O crente deve ter a gratidão permeando toda a sua alma, dentro dele, interior. E expressa, e aí interior é benignidade, tem que ser bom por dentro. E expressa em suas atitudes e obras, que já é a bondade, já é a obra pronta, exteriorizado o fruto. Pelo contrário, mesmo conhecendo a Deus, não passará de um mero ímpio, negando a eficácia da fé. Se as minhas obras têm malícia, se as minhas obras boas não têm nada a ver com adoração a Deus, posso ter problema. Se forem totalmente malignas, com certeza eu não vou alcançar os céus. Se for para vanglória humana, se eu não perder a salvação, porque a Bíblia diz que terá o tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão pesadas, passará pelo fogo e o fogo vai queimar aquilo que for feno, palha ou madeira, mas vai redundar em glória aquilo que for prata, ouro ou pedra preciosa. Então aquilo que é para louvor, para salvação, por amor às almas, redunde para a glória de Deus. E aquilo que é feito para eu engrandecer, para o meu nome ser destaque, eu posso até perder a salvação. Se eu chegar no céu, essas serão queimadas. A Bíblia diz: o tal não perderá a salvação, né? Não sofrerá dano na questão da salvação, mas será salvo, né? Então, nega a fé. Quem faz as suas atitudes e suas obras sem ser no sentido de adorar a Deus, de servir a Deus, de fazer o bem. Amém? Já acabou meu tempo, né? Que as nossas obras, o que fazemos, sejam regadas com a bondade. Que o nosso caráter, como nos comportamos, seja sempre coerente e totalmente imerso na benignidade. E aí eu coloco um mero reflexo da comunhão e influência do Espírito em nossa vida. Tudo de bom que você faz, tudo de bom que você fala, tudo que você é e que pode ter algum louvor, é porque o Espírito Santo fez. Então o mérito não é teu, o mérito é do Espírito. E se o mérito é do Espírito, a glória é de Deus. A glória não é humana. A glória é dele, foi ele que fez, foi ele que capacitou, foi ele que chamou, foi ele que levantou, é ele que envia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí vem a reflexão. Você é grato ou ingrato? Se você vive murmurando, você é ingrato. Se apesar das dificuldades, você consegue dizer, glória a Deus, você cumpre com a Bíblia. Você cumpre com a palavra. Em tudo dai graças a Deus. Amém? Então, essa benignidade, essa bondade, como caráter, como transformação. Irmãos, eu precisava concluir. Se os irmãos me dessem uma tolerância de uns 10 minutos ou menos, eu acho que eu consigo encerrar. Pode ser? Preciso trabalhar ainda mais um pouquinho, que tem a ver com salvação pessoal e tem a ver com serviço prestado aos nossos semelhantes. Lembra que eu falei que a gente ia falar do amor a Deus e do amor ao próximo? Que eu falei atrás? Então vamos lá. Os mandamentos. Em relação a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a sua força, todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com tudo que você é, com o seu interior, com suas obras, com tudo que você faz, glorificar a Deus, amar a Deus. Todo o seu comportamento, tudo que você é na alma, no espírito e no corpo, glorificar a Deus. Mateus 12, versículo 29 em diante, fala dos 2 mandamentos, que resume toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda semelhante a esse, o segundo mandamento semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Aí tem os questionamentos, para exemplificar. Como é que Deus me ama? Quando o homem cai a primeira vez, Gênesis 3:9, vem a pergunta, Adão, onde tu estás? O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que quando nós falhamos, Ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com a nossa situação. Aí um jovem rico se apresenta diante de Jesus e fala, em Lucas capítulo 10, versículo 25, que farei para herdar a vida eterna? Então, Deus se preocupa quando eu caio, e Deus se preocupa em responder o questionamento do homem, a procura da salvação, a procura da eternidade. Deus se preocupa com você. Relacionamento com o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí vem os questionamentos. Gênesis 4:9, quando o homem faz o pecado lá, a primeira vez, Caim. Onde está o teu irmão? Deus se preocupa com você em primeiro lugar. Mas Deus também, já que você está lavado, limpo, salvo, Deus se pergunta, onde está o teu irmão? Cadê o irmão que estava do seu lado? Cadê o irmão que desviou? Cadê aquele seu amigo que era crente? Cadê aquela pessoa que andava com você para as orações? E hoje está nas drogas, hoje está longe. Deus está te perguntando, aonde está o teu irmão? Lucas 10, 29. Quem é o meu próximo? E aí eu escrevi, para harmonizar os questionamentos, onde estás? Que farei para herdar a vida eterna? Onde está o teu irmão? Quem é o próximo? Eu preciso cumprir com o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não amar o próximo com amor ágape, com a primeira característica do fruto do Espírito, eu não consigo responder essas perguntas. Onde está o teu irmão? Quem é o meu próximo? Eu tenho que amar meu próximo. Quem é meu próximo? Tem gente cheia de gracinha. O próximo é o teu irmão que está do seu lado e caiu. E ao invés de amar, a gente quer expulsar. Ao invés de estender a mão, fazer uma visita para aquele que está fraco, aquele que está doente, a gente critica. Fulana está sumida, né? Deve ter desviado. Percebe que há malícia nisso? Percebe que eu não me preocupo em amar o próximo, mas eu me preocupo em falar das pessoas? Hoje, quando pecamos,
Deus continua perguntando: onde você está? Ele continua falando: lembra-te do seu primeiro amor. Lembra de aonde você caiu, lembra? Volte-se para mim, volte-se para Deus. Deus está interessado em você. Você que nos assiste, você que está ouvindo essa mensagem, Deus está perguntando: aonde você está? Deus continua perguntando isso ainda hoje. Deus se interessa em você, Deus se interessa em restaurar a nossa alma, restaurar a nossa vida. Deus não nos abandona quando falhamos, Ele permanece fiel, ainda que eu seja infiel. Esse Deus continua perguntando. Quando nós ofendemos alguém, ou desejamos a morte de um irmão, ainda que seja espiritual, e ainda que você ache que não está desejando, mas as minhas e tuas palavras matam, ferem, e muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque ouviu palavras de homens. Para de escutar a palavra de homem, escuta a voz de Deus. Por que a gente dá importância tanto para aquilo que os outros estão falando? Por que você não ouve a voz de Deus? O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está para te ensinar, o Espírito Santo está para te ajudar, para te fortalecer. Para de ficar pedindo opinião para descrente. Ah, meu casamento não está bom. Ele vai te dar para largar mesmo, para separação. Ah, porque eu estava pensando em fazer isso aqui, fazer aquilo outro. Para aquele que anda no pecado, nada é pecado. Pergunta para alguém que vai te ajudar, alguém que quer teu bem, alguém que está indo para um caminho que é melhor, alguém que está indo para as mansões celestiais, alguém que se preocupa com a tua alma, alguém que se preocupa em te ajudar. Tenha amigos de oração. Eu já falei disso quando eu preguei sobre Daniel aqui. Ter amigos de oração. Ter amigos que você liga para ele e fala assim: hoje a coisa não está boa, hoje meu filho não está bem, hoje está tendo uma enfermidade aqui na minha casa, eu estou te ligando para você orar por mim, ora pela minha casa, ora pelo meu esposo, ora pela minha família. Amém. Podemos pedir oração para os outros? Podemos, mas nós também devemos orar, pagar o preço. E a gente ora uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Eu já falei para os irmãos na época, que eu tinha mais 3 amigos, e a gente ia para o monte. A última oração era assim: 3 ajoelhava, um ajoelhava e os 3 botavam a mão em cima. E começava a profetizar, e começava a abençoar, e começava a falar coisas que vinham no coração para, às vezes até aquilo que a gente queria para nós mesmos, a gente começava a desejar para o outro. Aí depois, aquele que estava ajoelhado levanta para ser um dos 3 que vai orar, e um dos 3 que estava orando ajoelha, e assim a gente fazia um por um. E até hoje, vários frutos na minha vida foi por causa dessas orações. Amigos de oração. Se importar com os outros. Quando ofendemos ou desejamos a morte de um irmão, Deus continua perguntando para mim e para você: onde está o teu irmão? Deus vai cobrar de mim e de você quando as nossas ações, as nossas palavras é que tem ferido e a pessoa tem saído. Mas já falamos, ter a língua diferente, né? Há quem diga, graças a Deus, quando aquele irmão foi embora, parou de vir à igreja, entrou no vício, falso, era falso, aí na igreja era todo pomposo, mas agora está lá na prostituição. Às vezes a gente torce para quem está aqui cair e ir para a lama. Onde está o amor? Aonde está o amor de Deus no meu e no seu coração? Sonda o teu coração, examina as tuas palavras,
Quando você for orar, na hora de dormir, reflete nas tuas palavras durante aquele dia. Reflete nas tuas ações durante aquele dia. Se há malignidade, peça perdão, muda de atitude, muda de palavras, muda de ação. Seja sacudido pelo poder do Espírito Santo nesta noite, e que o teu falar seja transformado pelo poder do Espírito Santo, que o fruto da bondade venha fazer obras acontecer na sua vida, que o fruto da benignidade possa ser sacado do seu coração e atingir as pessoas, a intenção das coisas que fazemos e falamos. Eu achei aqui o texto sobre a misericórdia e a graça, só relembrando. Continuando aqui o texto, né? Mas Deus se importa com o nosso relacionamento, tanto horizontal uns com os outros, como vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Deus se preocupa, pois este é reflexo daquele. Para eu amar para cima, eu preciso amar para o lado. João diz que se eu não amo assim, eu estou mentindo quando digo que amo a Deus. Primeiro eu amo quem está do meu lado, a quem eu estou vendo. E depois eu amo assim, amo a Deus. Um é reflexo do outro. Amar a Deus só se eu amar o próximo. Está condicionado. Se desejarmos um mal para alguém, o amor de Deus não está em nós e ainda somos mentirosos. Misericórdia, não recebemos o que de fato merecemos da parte de Deus. Graça, recebemos o que não merecemos da parte de Deus. Não merecemos o presente da salvação, mas Ele dá. É graça. Aí eu escrevi: Deus é benigno quando exerce a sua misericórdia. E Deus é bondoso quando Ele derrama a sua graça. Ele é benigno quando a gente merece a morte, mas Ele nos salva. O salário do pecado é a morte, mas quem confessa alcança a salvação. Quem confessa e deixa e abandona alcança a misericórdia. Quando Ele age de misericórdia, Ele é benigno. E Ele é bondoso quando Ele derrama graça e nos faz aquilo que a gente não merecia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem de pé, por favor.